Olá pessoal, saudações, aqui quem fala é o Silvano Mota. Estou gravando o áudio e também em vídeo pelo Instagram de Silvano Mota, Silvano MT, e também pelo Instagram do Livro no Ponto. E depois vai ser disponibilizado tanto o vídeo quanto o áudio pelo Facebook. Nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um projeto Livro no Ponto. Esse projeto é de São João da Barra, que tem o objetivo de soltar livros em determinados pontos da cidade ou de cidades próximas a São João da Barra. E agora eu estou migrando também para audiobook, audiolivro. E todos que tiverem interesse, todos esses áudios estão no meu canal no YouTube, Silvano Mota Tavares, que é o meu baú de memórias. Tem os vídeos a partir do capítulo 2 no Instagram, Silvano MT, e também no projeto Livro no Ponto, e também no Facebook. Então, é fácil achar, tá bom? Como eu falei, nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e hoje nós vamos começar o capítulo 3 desse livro, né? Os 2 primeiros capítulos, a gente sempre termina, o livro ele sempre termina o capítulo com um pensamento, uma anotação, um princípio. E o princípio número 1 de como fazer amigos e influenciar pessoas é: não critique, não condene, não se queixe. E o capítulo 2, ele finaliza com um segundo princípio, que é: aprecie honestamente e sinceramente. Apreciar as atividades do próximo, né? E todos os esforços que existem. E hoje a gente vai começar o capítulo 3, que tem como título: aquele que conseguir isso terá todo mundo a seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. Esse capítulo ele é um pouquinho grande e a gente vai dividir ele em algumas partes. E essa é a primeira parte. E vamos começar então a leitura de hoje. Começa assim: todos os verões vou pescar no Maine. Pessoalmente, sou um apaixonado pelos morangos com creme, mas sei que, por uma estranha razão, os peixes gostam mais de minhocas. Por isso, quando vou pescar, não penso sobre o que mais me agrada. Penso sobre a predileção dos peixes. Meu primeiro cuidado é não iscar o anzol com morangos com creme. Penduro sempre uma minhoca ou um gafanhotinho no anzol e passo em frente dos peixes perguntando-lhes: vocês não gostariam de provar tal comida? Por que não usar o mesmo senso prático no pescar os homens? Foi o que fez Lloyd George, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Quando alguém lhe perguntou o que havia feito para se manter ainda no poder depois de todos os outros chefes do tempo da guerra, Wilson, Orlando e Clemenceau terem sido destituídos e esquecidos, respondeu que podia atribuir a sua permanência no poder apenas a uma coisa: o fato dele ter aprendido ser necessário iscar o anzol para satisfazer a necessidade do peixe. Por que falar sobre o que nós queremos? Isso é criancice, absurdo. Naturalmente, você está interessado no que quer. Está eternamente interessado em tal coisa. Mas apenas você, ninguém mais. O resto dos homens não é diferente. Estamos todos interessados no que nós queremos. Assim, o único meio existente na Terra para influenciar uma pessoa é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como realizar o seu intento. Lembre-se disso amanhã, quando estiver procurando conseguir que alguém faça uma determinada coisa. Se, por exemplo, não quiser que o seu filho fume, não lhe pregue sermões e não fale sobre o seu desejo.
Mostre-lhe, porém, que os cigarros diminuem as suas possibilidades no futebol ou de vitória na corrida de 100 metros. É um excelente processo para ser empregado, quer você esteja tratando com crianças, filhotes ou chimpanzés. Na comparação, como eu falo, o livro ele é de um tempo muito antigo, mas ainda que se aplica muitos dos princípios. Continuando. Ouça este exemplo. Ralph Waldo Emerson e seu filho tentaram um dia levar um bezerro para dentro da cocheira, mas ambos cometeram o erro comum de só pensar no que estavam querendo. Emerson empurrava o bezerro enquanto o filho puxava, mas o animalzinho agia exatamente como Emerson e o filho, pensava apenas no que ele queria. Por isso, firmou as pernas e obstinadamente se recusou a deixar o campo. Uma empregada irlandesa viu a luta e era uma mulher incapaz de escrever ensaios e livros, mas naquele momento teve muito mais senso ou instinto que o grande Emerson. Pensou sobre o que o bezerro queria, colocou maternalmente um dedo na boca do animal, deixou que ele o chupasse, enquanto facilmente conduzia o teimoso bezerro para dentro da cocheira. Cada ato que você realizou, desde o dia em que você nasceu, foi porque você queria alguma coisa. Lembra-se daquela vez que deu $100 para a doação? Sim, não foi um excesso à regra. Deu uma centena de dólares à doação porque queria praticar uma ação bonita, altruísta, divina. Por quanto ajudaste a um dos meus irmãos humildes, também ajudaste a mim. Se você não se sentisse melhor com tal ação do que permanecer com dinheiro, não teria dado. Por certo que poderia ter feito tal contribuição também por se sentir envergonhado de recusar ou porque alguém lhe fizera o pedido nesse sentido. Mas de uma coisa não resta a menor dúvida. Fez a contribuição porque queria alguma coisa. O professor Harry Overstreet, no seu grande livro Influence Human Behavior, diz: a ação emana daquilo que fundamentalmente desejamos. E o melhor conselho que se pode dar às pessoas que têm necessidade de convencer alguém, seja nos negócios, no lar, na escola ou na política, é despertar na outra pessoa o desejo ardente. Aquele que puder conseguir isso, terá todo o mundo ao seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. Andrew Carnegie, o pobre rapaz escocês que iniciou a vida ganhando 2 centavos por hora e deixando 365 milhões de dólares, aprendeu logo nos primórdios da sua existência que o único modo de influenciar as pessoas é falar sobre o que elas querem. Teve apenas 4 anos de escola, mas aprendeu como tratar as pessoas. Para exemplificar, sua cunhada estava preocupadíssima com seus 2 filhos. Os rapazes estudavam na Yale e achavam-se tão ocupados com suas atividades que deixavam de escrever para casa. Nem mesmo davam importância às cartas ansiosas de sua mãe. Carnegie propôs então uma aposta de $100. Como ele seria capaz de obter uma resposta dos rapazes sem mesmo lhes pedir tal coisa? E na volta do correio. Alguém aceitou a aposta. Carnegie escreveu aos sobrinhos uma carta comum e no pós-escrito mencionou, casualmente, que mandava uma nota de $5 para cada um deles. Esqueceu-se, porém, de incluir o dinheiro. A resposta não demorou, com agradecimentos ao querido tio Andrew pela sua bondosa carta. E você mesmo pode terminar a sentença. Um outro exemplo de persuasão vem de Stan Nova de Glenville, Ohio, um participante de nosso treinamento. Stan
Ao voltar do trabalho para casa certa noite, encontrou o filho caçula, Tim, batendo o pé e gritando sentado no chão da sala. No dia seguinte, começaria na escola e recusava-se a ir. A reação normal de Stan seria mandar o menino subir para o quarto e dizer-lhe que seria melhor para ele mudar de ideia. Naquela noite, porém, percebendo que sua atitude só complicaria a situação, obrigando o menino a ir mal-humorado à escola, Stan sentou-se e refletiu. Se eu estivesse no lugar do Tim, por que motivo deveria estar morrendo de vontade de ir? Ele e a esposa fizeram uma lista de todas as coisas agradáveis que Tim faria lá, tais como pintar os dedos, cantar, conhecer as outras crianças e fazer amigos. Trataram então de colocar essas coisas em prática. Todos nós começamos a pintar com os dedos sobre a mesa da cozinha. Minha esposa, Lil, meu outro filho Bob e eu mesmo, todos nós nos divertindo. Dali a pouco, Tim apareceu e ficou num canto. Não tardou em pedir para participar. Oh, não! Primeiro você vai para a escola aprender a pintar com os dedos. Depois vem pintar com a gente. Em seguida, tentando ser entusiástico ao máximo, falei sobre as coisas listadas em termos que ele pudesse compreender. Enfatizei que ele se divertiria muito na escola. E na manhã seguinte, para surpresa minha, não fui o primeiro a me pôr fora da cama. Quando desci para a sala, encontrei Tim dormindo sentado numa poltrona. O que está fazendo aqui? Perguntei. Estou esperando a hora de ir para a escola. Não quero chegar atrasado. O entusiasmo de toda a família despertara em Tim uma disposição que jamais teríamos conseguido através de discussões e ameaças. Amanhã você quer persuadir alguém e fazer alguma coisa? Antes de abordar o assunto, faça a si mesmo a pergunta: como poderei fazer com que essa pessoa queira isto? Uma pergunta assim evitará a nossa pressa e a falta de tato com outras pessoas, tagarelando futilmente apenas sobre os nossos desejos. Que interessante esse capítulo, né? Eu vou paralisar ele um pouco aqui parar a leitura aqui, para a semana que vem a gente continuar. Mas ele parece ser muito interessante porque realmente a gente tem essa ânsia de falar, né? Falar o que a gente quer o que a gente pensa, né? O que a gente deseja, e a gente às vezes esquece do fundamental, que é ouvir, né? E saber o que o outro quer, ou a gente se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar do outro e pensar assim, o que essa pessoa quer? E aí você consegue fazer com que isso trabalhe também ao seu favor. Então a gente tem 3 princípios básicos que a gente não pode tirar da mente. O primeiro princípio é: não critique, não condene, não se queixe. Isso é um trabalho diário. O segundo princípio é: aprecie honestamente e sinceramente. Se for fazer elogio, elogie sinceramente. E nesse terceiro capítulo a gente já está falando aí sobre você ouvir, né? Fazer com que o desejo da pessoa seja alcançado para que o seu desejo também seja alcançado. É isso, pessoal. Até semana que vem, onde nós estamos lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tenha uma ótima semana, um bom começo de semana e até a próxima leitura. Tchau!